Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Raymond para proceder à leitura da ata na sessão anterior. Obrigado, André. Ata da 29ª sessão ordinária, em 27 de abril de 2017. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeira vice-presidenta, e o professor Rogério Rocal a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Leandro Lira, Zico Bacana, Paulo Pinheiro, Tânia Bastos, Fernando William, Tarcísio Mota, Dr. Gilberto, Otônio de Paula e Alexandre Arraes, 9, assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeira vice-presidenta, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Otônio de Paula a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 35 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidenta, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores e vereadoras presentes aqui no plenário ou nos acompanhando dos seus gabinetes, quero também cumprimentar os servidores da Câmara Municipal que trabalham nesse momento aqui no plenário e nas outras dependências da Câmara. E faço hoje, nessa terça-feira, dia 2 de maio, a minha fala, o meu pronunciamento para cumprimentar os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que no dia de ontem celebraram com tamanha veemência o Dia do Trabalhador, protestando contra as medidas que atacam os direitos da classe trabalhadora de maneira tão aviltante. A Câmara dos Deputados deu, esses últimos dias, mais um golpe na política brasileira. A Câmara dos deputados federais do Rio de Janeiro, dos 46 deputados federais, 21 deputados votaram favoráveis à reforma trabalhista, negando aquilo que prometeram no dia de sua posse, que era de observar o direito dos brasileiros e das brasileiras, negando aquilo que se comprometeram no dia de sua posse e, portanto, rasgando a consolidação das leis do trabalho, a CLT, dizendo que os nossos trabalhadores não têm aqueles direitos todos não, que, aliás, a CLT atrapalha a vida do Brasil. Aliás, a CLT, ela arrebenta com aquilo que é o progresso do povo brasileiro. Já haviam votado e aprovado o projeto da terceirização e agora, como mais um golpe, mais uma punhalada nas costas de brasileiras e brasileiros, eles aprovam na Câmara dos Deputados o projeto de lei que faz a reforma trabalhista, negando direitos históricos, de décadas, direitos conquistados no século passado com árduas lutas do povo brasileiro. Para você ter uma ideia, você que nos acompanha pelo canal de televisão da Câmara, é mais ou menos assim, um exemplo muito concreto. Você trabalha numa determinada empresa, aí você vai negociar com o seu patrão um aumento de trabalho, um aumento de salário. Você tem o seu sindicato forte que negocia com o seu patrão. Mas você também vai negociar diretamente, caso não seja representado por nenhum sindicato, e aí o patrão diz assim para você: não, eu não atendo a sua reivindicação,
Ao contrário disso, agora eu vou diminuir o seu salário. E você diz como empregado patrão, mas patrão, isso não pode. A lei não permite que o salário seja diminuído. E o patrão diz assim, agora permite. Porque lá em Brasília, a Câmara dos Deputados votou um projeto, e nós esperamos que não, mas se o Senado ratificar a votação da Câmara, nós poderemos ter uma coisa que é trágica, no momento de fragilidade do povo trabalhador, que é o chamado negociado sobre o legislado. A consolidação das leis do trabalho, ela foi rasgada pelos deputados federais. E haverão os deputados federais, os 21 deputados federais do Rio de Janeiro, haverão de ter os seus nomes expostos, para que o ano que vem, os eleitores cariocas, os eleitores fluminenses se lembrem desses notáveis senhores que assassinaram, rasgaram a consolidação das leis do trabalho e assassinaram o direito do povo trabalhador. São assassinos dos direitos dos trabalhadores. Senhor deputado Alexandre Serfiotes, senhor deputado Altineu Cortes, senhor deputado Haroldo de Oliveira, senhor deputado Celso Jacó, senhora deputada Cristiane Brasil, senhor deputado Francisco Floriano, senhor deputado Jair Bolsonaro, senhor deputado Júlio Lopes, senhora deputada Laura Carneiro, senhor deputado Marcelo Delaroli, senhor deputado Marcelo Matos, senhor deputado Marcos Soares, senhor deputado Otávio Leite, senhor deputado Paulo Feijó, senhor deputado Pedro Paulo, senhora deputada Rosângela Gomes, senhor deputado Sérgio Sveiter, senhor deputado Simão Cecim, senhora deputada Soraya Santos, senhor deputado Sóstenes Cavalcante, senhor deputado Wilson Bezerra. São os 21 deputados federais que votaram a favor da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados na última semana. Haveremos de nos lembrar deles, que não merecem retornar ao parlamento, porque não cumpriram com a sua obrigação, com o seu juramento de defender a classe trabalhadora, ou melhor, de defender os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Na última sexta-feira, dia 28 de maio, nós tivemos uma greve geral que tomou as ruas do Brasil inteiro. Foram mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras que foram às ruas dizer não às reformas propostas pelo governo do golpe, pelo governo de Michel Temer, por aquilo que foi votado na Câmara dos Deputados na última semana. E aqui na Cinelândia, nós lotamos a Cinelândia. E é bom lembrar que antes da Cinelândia, os manifestantes se colocaram ali na Praça 15 ao lado da Alerj, e é bom a gente afirmar que a Guarda Nacional, a mando do senhor Michel Temer, a mando do Ministério da Justiça, a mando do governo federal, atirou nas costas dos manifestantes. Os manifestantes na Alerj já estavam se deslocando, já estavam saindo, mas como uma estratégia de desmobilizar aquele povo que viria para a Cinelândia, atiraram nas costas do povo trabalhador que na greve geral queria se fazer ouvir ali na Alerj. Depois viemos para a Cinelândia, machucados, viemos para a Cinelândia, de certa forma, animados para a manifestação, mas com os nossos olhos vermelhos, com os nossos pulmões tomados pelo gás lacrimogênio, pessoas violentadas, machucadas pelas balas de borracha. Em outros estados do Brasil, como em Goiás, um policial quebrou o seu cacetete na cabeça de um manifestante que está entre a vida e a morte. Uma professora foi retirada à força da manifestação, apenas porque se manifestava e dizia fora Temer, como eu digo todos os dias, e haverei de dizer, enquanto esse golpista não quedar do governo que não lhe é legítimo. Aqui na Cinelândia, nós somos novamente atacados, covardemente atacados, e é preciso que se diga que isso não é uma coisa casual, não é uma coisa pontual.
o que aconteceu na Cinelândia, o que aconteceu pelo Brasil afora, resultado de uma política que quer calar a voz do povo, é um projeto de governo, que aqui no Rio de Janeiro está nas costas do PMDB, que mandou a sua polícia bater, mandou a sua polícia machucar, mandou a sua polícia ser truculenta, mandou a sua polícia atirar nas costas dos manifestantes, mandou a sua polícia atirar no palco onde estávamos os parlamentares discursando e animando a greve geral do povo. No metro quadrado que eu estava aqui na Álvaro Alvim, acuado, depois de ter meu coração quase infartado, porque respirei muito gás de pimenta, nunca tive uma sensação dessa. Aliás, nem na época da ditadura militar, em alguns casos, desde aquela época, nós não víamos uma manifestação tão truculenta. Nem nas greves de 2013, quando a Polícia Militar do Rio de Janeiro, também do PMDB, veio sobre nós de maneira truculenta e forte. É bom lembrarmos o dia 31 de outubro, o dia 1º de outubro de 2013, quando foi votado aqui nessa casa, vergonhosamente, com a maioria dos vereadores entrando nessa casa, escoltado pela Polícia Militar, e que foi votado o plano de carreira do magistério, em que lá do lado de fora, mais de 1.000 policiais atiravam contra os professores. Nem naquela época foi tão violenta a truculência da Polícia Militar aqui na Cinelândia. Fiquei, depois que saí daqui da Praça da Cinelândia, escadaria da Câmara, cheirando muito gás de pimenta. Eu e milhares de pessoas. Fiquei aqui acuado, aqui na Álvaro Alvim, aqui ao lado do portão da Câmara, e só ali, na esquina ali do café e na esquina ali do Bob, só ali naquela esquina, eu recolhi esses e outros tantos projéteis que estão aqui na minha mão, projéteis, cápsulas de gás lacrimogênio, cápsulas de borracha, fragmentos de artefatos de bombas que a polícia jogou sobre nós, jogou sobre o povo que ali estava. E aí, a grande tática tem sido essa: o governo delibera, porque isso não é uma coisa casual, porque isso não é uma coisa pontual. O governo delibera nos altos escalões que a polícia tem que rechaçar as manifestações, que as manifestações do povo trabalhador não são legítimas, porque esse direito de greve que nos é assegurado, o próprio Tribunal Regional do Trabalho disse que a greve era legítima, dizendo inclusive que os seus funcionários do TRT no Rio de Janeiro, da terceira região, não iriam participar, não iriam trabalhar e, portanto, participariam da greve. Mas o governo não compreende que a greve é legítima e manda para a Cinelândia a sua polícia para oprimir, para reprimir, para atacar, para bombardear, para atirar, para matar o povo na Cinelândia. Então nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos muito duros, tempos de muita covardia. Isso que tem aqui nas minhas mãos é uma parte do que consegui coletar nas ruas aqui numa esquina, aqui na esquina da Álvaro Alvim com o senador Dantas. Então, vereadores e vereadoras, e vocês todos que nos ouvem, que nos assistem pela TV Câmara em algum momento, é preciso a gente dizer em alto e bom som que as balas de borracha, que as balas de gás lacrimogênio, que a truculência da polícia, que o spray de pimenta que a polícia lança sobre nós, isso tudo não nos calará, porque nós haveremos de reconquistar a democracia, haveremos de reconquistar os nossos direitos, direitos esses que os deputados em Brasília, na semana passada, assassinaram, cortaram, vilipendiaram, desprezaram, rasgando a nossa CLT. Vereador, para concluir, do dia por 28, estou concluindo, vereadora. A greve geral do dia 28 é uma greve geral que foi uma, mas que ela trará muitas outras para a nossa cidade e para o nosso país. E já fica um recado para o governo municipal também. Nós debateremos nesta casa e, a depender de nós e de outros vereadores dessa casa, nós combateremos a iniciativa do governo Crivella, que quer armar a guarda municipal. Chega de truculência, chega de violência contra os trabalhadores. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe
de 10 minutos. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Tânia Bastos. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Bom, apesar da nossa imprensa ter tentado minimizar, houve uma greve geral dia 28, sexta-feira, no Brasil. Pelo menos 30 milhões de trabalhadores e trabalhadoras se envolveram, desde atividades de manifestações a paralisações das mais diversas categorias. O New York Times publicou: greve contra o governo escandaloso de Michel Temer. Le Monde, da França: greve histórica. BBC, da Inglaterra: primeira greve geral em 2 décadas. O Le Monde ainda publicou um dossiê e um documentário chamado Brasil, o grande salto para trás, avaliando o governo Michel Temer. Já a imprensa brasileira, né? Aquela história. O Globo: Temer lamenta bloqueios e reafirma que fará reformas. Estadão: manifestação contra reformas afeta as grandes cidades e termina em violência. Folha de São Paulo: greve atinge transportes e escolas em dia de confronto. Bom, eu não sei o que a Folha de São Paulo está chamando de confronto. Provavelmente a Folha de São Paulo e a TV Globo chamam de confronto o que nós chamamos de massacre. Em todo o Brasil, trabalhadores, trabalhadoras, estudantes que foram às ruas, viram, aliás, em todo o Brasil não, em várias partes do território nacional, houve momentos de muita violência contra os manifestantes que estavam participando das atividades da greve geral. Provavelmente o caso mais grave é do estudante Matheus da Silva, de Goiânia, que teve um cacetete quebrado na sua cabeça. Ele ficou vários dias respirando com a ajuda de aparelhos no hospital, continua internado em estado grave, mas parece que já se recuperando um pouco mais. Vi com bastante preocupação também o fato da Justiça de São Paulo ter determinado a manutenção da prisão de 3 militantes do MTST, acusando aqueles militantes de associação para o crime, quer dizer, desconsiderando totalmente o caráter político da atividade que eles estavam realizando nas ruas na segunda-feira, dia 28. No Rio de Janeiro, eu quero contar o que eu vi. Em primeiro lugar, o primeiro sinal de que as coisas terminariam mal foi que, antes de começar a manifestação, eu fui avisado por alguns militantes. 5, tem 30 policiais vestidos de preto, recebendo agora instruções de um oficial vestido de preto ao lado da Praça Mahatma Gandhi. Então, antes de começar a manifestação, manifestantes já estavam denunciando para mim uma operação de infiltração de mais de 30 policiais vestidos de preto para se filtrarem na manifestação e, muito provavelmente, para provocarem atos de violência que justificassem a ação da polícia. Bom, mas no primeiro momento, eles não precisaram de nada para justificar a ação da polícia. Simplesmente começaram a atacar a manifestação em frente à Assembleia Legislativa, quando a manifestação começava a caminhar em direção à Candelária, pela Avenida 1º de Março. Eu estava na frente, eu estava chegando na frente da manifestação para tentar fazer uma transmissão ao vivo, como eu gosto de fazer, indo para frente e deixando toda a passeata passar pelo meu celular para poder mostrar para as pessoas o tamanho, a dimensão da manifestação, antes de eu conseguir me posicionar para começar a fazer
o meu vídeo, a manifestação já começou a ser atacada. Eu fui, junto com a maior parte dos manifestantes, continuei caminhando aceleradamente em direção à Candelária, para pegar a Presidente Vargas e voltar pela Rio Branco. E todo esse trajeto a polícia continuou a nos perseguir e a jogar bombas. Quando eu cheguei na Candelária, estava me dirigindo a Presidente Vargas, eu percebi que tinha um outro contingente de policiais começando a nos atacar da Presidente Vargas em direção à Candelária. Nesse momento eu encontrei, inclusive, com a vereadora Talíria de Niterói, e nós fugimos por uma ruazinha que liga ali a Praça da Candelária a Rio Branco, por dentro, faz uma espécie de ferradura, para a gente conseguir sair daquele cerco. Cheguei na Rio Branco, a polícia nos atacando, desci pela Presidente Vargas para fugir da polícia, e quando eu cheguei na Praça Tiradentes, a polícia militar ainda estava atrás dos manifestantes que fugiram naquela direção. Quer dizer, eu e milhares de cariocas, sem promovermos nenhum ato de violência, nenhuma agressão, fomos perseguidos da Alerj até a Candelária, da Candelária até a Praça Tiradentes. E outros manifestantes que tomaram outros rumos foram perseguidos pela Rio Branco. Quando a polícia militar chegou na Cinelândia, nova pancadaria na Cinelândia. E durante horas, a polícia perseguiu manifestantes pelo centro da cidade. Eu fiquei furioso ao chegar em casa, ligar a televisão e ver todas as emissoras de televisão comprando, vendendo a ideia de que houve um confronto no centro do Rio de Janeiro. Não houve um confronto. Mais tarde, quando os ônibus foram incendiados, passaram a usar os ônibus incendiados para justificar a violência da polícia. Só que os ônibus foram incendiados mais de 2 horas depois da polícia iniciar a repressão. Como os ônibus incendiados, só o jornalismo com muito mau caratismo, só o jornalismo mau caráter da televisão brasileira é capaz de vender uma justificativa dessa. Um fato que aconteceu 2 horas depois, sendo utilizado para justificar um fato que aconteceu 2 horas antes. E eu desconfio fortemente que aqueles ônibus foram incendiados pelos infiltrados da Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque no local onde aqueles ônibus foram incendiados, estava sob controle da Polícia Militar no momento do incêndio. Eu sei disso muito bem, porque eu tenho um escritório próximo ao local do incêndio dos ônibus, e a barricada dos manifestantes estava depois do meu escritório. Então, a barricada está no meio da Rua da Lapa, o meu escritório está depois da barricada e os ônibus são incendiados muito depois da barricada. Como manifestantes conseguiram incendiar aqueles ônibus naquele local, se eles estavam atrás de uma barricada, distante daqueles ônibus? E aí, como a minha memória é boa, eu não esqueço que no início da manifestação eu fui alertado por mais de uma pessoa. Perto da Praça Mahatma Gandhi, tem 30 policiais vestidos de preto, recebendo preleção, recebendo orientação para se infiltrarem na manifestação e promoverem a violência. Por favor, vereador. Pois não, senhora presidente. É porque, como o nosso direito constitucional fundamental, a liberdade de reunião, a liberdade de manifestação, foi violado de maneira grave pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e pela Força Nacional de Segurança, nós precisamos fazer essa denúncia enfaticamente. O que aconteceu
no Rio de Janeiro, na sexta-feira, não foi confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes. O que aconteceu foi um ato de repressão ditatorial de um governo absolutamente ilegítimo, que quer impor à força medidas que são claramente contra o interesse e contra a vontade do povo brasileiro. Para concluir, senhor vereador. Para concluir, senhora presidente, quero manifestar claramente que o povo brasileiro não sairá das ruas. Não sairá das ruas. Esses ataques, a maneira como capital, o governo Michel Temer, o Congresso Nacional vem se comportando nesse país, não haverá paz. Ou o governo Michel Temer será um governo derrotado pelo povo brasileiro, ou o governo Michel Temer vai fazer o Brasil mergulhar numa nova ditadura. Mas nós não vamos permitir que o governo Michel Temer estabeleça uma nova ditadura nesse país. Nem que o nosso sangue precise ser derramado. O presidente Michel Temer não vai impor a sua ditadura a esse país. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, nesses meus 10 dias de pré e pós-operatório, eu tive ocasião, primeiro, como se sabe na política, que os fatos políticos observados à distância, eles são melhor avaliados. Segundo, tive a ocasião de ler mais uma biografia política do ex-presidente Jânio Quadros, do professor Ricardo Arndt, que eu aconselho. Muita coisa que ele apresenta ali factualmente pode servir para as nossas reflexões. Todos os dias, claro, fui escrevendo, transferindo para a minha equipe o meu boletim, que eu chamo de ex-blog, e hoje, olhando os acontecimentos do dia 28, eu escrevi uma nota. Mobilizações no dia 28 marcaram o fim do sindicalismo industrial. Filmes, livros, cobertura da imprensa e ação sindical, durante mais de 100 anos, mostravam as greves como interrupção do trabalho nas fábricas industriais, principalmente. Os piquetes se concentravam na porta das fábricas e, por isso, esses eram os focos de cobertura da imprensa, das análises, dos livros e dos filmes. Assim eram as marcas das greves no mundo todo. O dia 1º de maio, como o Dia do Trabalhador, abriu no século XIX as lutas pela jornada industrial de 8 horas. Os sindicatos ingleses, desde o século XIX, tinham as fábricas como referência. No Brasil não foi diferente. O martelo das fundições simbolizava a luta sindical, até na bandeira dos partidos comunistas. E nem cabe lembrar da luta nos campos, das ligas camponesas. As grandes propriedades no campo foram também, de certa maneira, aspas, industrializadas. O movimento sindical brasileiro e suas lideranças mais destacadas, desde os anos 40, da mesma forma. A greve dos metalúrgicos de 1979, de onde despontou Lula como presidente do sindicato, mobilizava os trabalhadores nas portas das fábricas, com aparelhos de som em cima de caminhões e palanques improvisados. Os piquetes e as paralisações das fábricas eram expressos nas imagens, filmes e fotos. O debilitamento do associativismo nos últimos anos, como contraponto da emergência do setor de serviços, pulverizado por natureza, e das redes sociais, iniciou um processo
de desindustrialização do movimento sindical, de desobreirização efetiva dos sindicatos, com maior expressão e substituição pelos sindicatos de classe média, especialmente das corporações nos serviços públicos. As expressões correlacionadas aos sindicatos de têxteis, metalúrgicos, petroleiros, construção civil, ferroviários, rodoviários, portuários, etc., desapareceram das convocações para a mobilização do dia 28 e da cobertura da imprensa. Certamente, faltou na cobertura da imprensa presença de repórteres, especialmente fotográficos, nas portas das empresas industriais. Se tivessem ido lá, teriam destacado um clima de tranquilidade em todo o parque industrial, como se nada estivesse acontecendo fora dos centros da cidade. A paralisação parcial dos transportes públicos teve muito mais a ver com a ameaça de queima de ônibus do que de adesão dos rodoviários. As expressões sindicato dos marítimos, dos ferroviários, também desapareceram. A própria metodologia, tecnologia das mobilizações na chamada greve geral do dia 28 teve muito mais a ver com a experiência das ruas marcadas pelas redes sociais nos últimos 4 anos que pelas centrais sindicais. Até a violência usada veio dessas experiências, como no caso dos Black Blocs. Uma leitura adequada das mobilizações no dia 28 de abril deveria servir para a reflexão dos sindicatos, dos sociólogos, dos políticos e da imprensa. No dia 27 de abril, eu fiz uma primeira nota da leitura dessa biografia do Jânio Quadros. Ainda requer uma segunda nota lá em cima da crise de 1961. E olhando o panorama de hoje, para pesquisa, como o caso do Datafolha, eu fiz uma chamada. Vem aí um Jânio Quadros pós-moderno, varre, varre, vassourinha, trechos extraídos de Jânio Quadros, o Prometeu da Vila Maria, de Ricardo Arndt. Jânio concorreu a vereador em 47, ficando na primeira suplência do PDC. Com a cassação dos vereadores eleitos pelo Partido Comunista, Jânio assumiu o mandato em 48. Sua campanha teve seus alunos como lastro, futuro jornalista, Mino Carta, entre eles. Como vereador, inaugurou um estilo moralista e fiscalizador que em seguida foi adotado pelo denismo, em especial pelo lacerdismo. Andava pelos subúrbios fiscalizando e denunciando a ausência de serviços públicos e se fazia acompanhar por repórteres. Desde o plenário, passou a ser um fiscal dos desvios de conduta dos membros do governo na prefeitura. Denunciava os políticos e a corrupção. Nessa época, os prefeitos das capitais eram nomeados. De 1945 a 53, quando voltaram as eleições diretas, a cidade de São Paulo teve 8 prefeitos. Jânio, na Câmara, cumpriu um mandato ativista, com recorde de requerimentos de informação, indicações, discursos e projetos de lei. Foram 2.007 proposições. Fiscal do povo, paladino contra a corrupção, defensor da modernidade, da eficiência e da racionalização do Estado. Sua popularidade explodiu. Candidatou-se a deputado estadual em 1950, um ano antes de completar o seu mandato. Como mais votado de São Paulo, obteve 18.000 votos. Seu lema era honestidade e trabalho. Repetiu como deputado estadual o mesmo estilo que desenvolveu como vereador. Liderou a campanha pela rejeição das contas do governador Adhemar de Barros. Para Jânio, a ordem pública era uma virtude social a ser defendida tanto da ingovernabilidade quanto da agitação geradora da desordem e do caos. Seu moralismo provocava sensação na mídia, com sua indignação e linguagem solene e coragem para enfrentar tabus. Em 1953, voltaram as eleições diretas para prefeito. Todos os principais líderes
nacionais e seus partidos apoiaram o candidato do consenso, o professor Francisco Cardoso. Cerraram fileiras o governador Lucas Garcês, o presidente Getúlio Vargas, o ministro do Trabalho João Goulart, Eduardo Gomes e até Prestes. Jânio apresentou sua candidatura a prefeito, isolado pelo PSB, renunciando a seu mandato em fins de 52. Eleições em março de 53. Mais que zebra, sua candidatura contra os monstros da política estadual e nacional era considerada uma piada. Sem dinheiro e sem programa, veio carregado de slogans: a luta contra a corrupção, o tostão contra o milhão, quem rouba um tostão é ladrão, quem rouba um milhão é barão. Comícios com velas acesas e vassouras nas mãos, sua marca daí para frente. Liderou a passeata contra a fome e a miséria. Jânio recebeu surpreendente e retumbante 66% dos votos contra 26% de Cardoso. Chateaubriand, magnata da mídia, disse que estava de frente a um novo fenômeno político. Com 36 anos, enfatizou em seus discursos, aspas, os que têm contas a ajustar com a coletividade, aqueles que a enganam, que a exploram, que a furtam, preparem-se para a prestação, fecha aspas. Os justiceiros chegaram ao poder, expunham uma figura esquálida, caspenta, aspas, eu presto contas a mim mesmo, fecha aspas. Com 38 meses de mandato de vereador, Jânio virara deputado e com 18 meses de deputado virara prefeito e com apenas 16 meses de prefeito passaria a governador. Em janeiro de 54, foi ao Rio conversar com Getúlio Vargas, projetando um acordo para sua futura campanha a governador e de Getúlio presidente em 1960. Foi a Cuba se abraçar com Fidel Castro e, como presidente, condecorou Ernesto Guevara. Terminou sendo Jânio o presidente, com as mesmas prioridades e slogans que trazia desde vereador, e seu jingo, varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Em 1985, voltou a se candidatar a prefeito, depois de sua renúncia em 1961 e todo o desgaste. Os mesmos temas, os mesmos slogans, as mesmas roupas, outra vez um candidato zebra. Derrotou o senador Fernando Henrique Cardoso, que tinha o apoio consensual da inteligência. Nessa campanha, FHC, ao responder uma entrevista, concordou que, quando jovem, experimentou maconha. Foi o suficiente para, no programa eleitoral na TV, Jânio afirmar com sua ênfase de sempre que o programa de fato de Fernando Henrique nas escolas municipais seria agregar maconha à merenda escolar. Fez um sucesso enorme. Muito obrigado, presidente. Depois vem a segunda parte. Obrigada, senhor vereador. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, tivemos uma greve geral na sexta-feira, que é um direito constitucional da democracia desse país. E foi um sucesso, o Brasil inteiro parou, desde a época do Sarney, Fernando William, não tinha uma mobilização no país para lutar contra justamente essa reforma da Previdência e a destruição da CLT. Esse pacote, esse dragão da maldade do governo escravocrata do Michel Temer. O que se seguiu após a manifestação pacífica foi cenas de covardia, autoritarismo e despreparo das forças militares, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos que... Eu queria abrir um diálogo franco aqui, eu acho que essa Câmara tem que fazer um diálogo franco com o comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não é possível mais
a maneira como a Polícia Militar vem agindo no estado e na cidade do Rio de Janeiro. A truculência, a butinada na porta, os assassinatos, a ocultação de cadáver, as mortes de crianças nas favelas já são conhecidas. Agora, a maneira como a Polícia Militar está atuando nas ruas contra os manifestantes, contra o direito constitucional de se manifestar-se, o despreparo, o que a gente viu na cidade do Rio de Janeiro, aqui em frente à Câmara de Vereadores. A gente não pode aceitar que a Polícia Militar seja uma matilha assolada. O Teatro Municipal, com vitrais de 1907, foram atingidos por balas de borracha. Essas mesmas balas que o vereador Raimon mostrou aqui, e que não é a primeira vez que a gente demonstra isso. Nós temos que fazer uma conversa com o comandante. Quantas mães vão ser preciso chorar as mortes dos seus filhos? Quantas crianças mais precisamos ver mortas por arma de guerra? Não estamos falando de pistola, de faca, de metralha. Estamos fazendo de arma de guerra. Coisa que não existe em lugar algum, em cidade alguma. A gente não pode aceitar uma barbárie dessas na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. As mortes estão aqui. E a classe política vai ficar fazendo o quê? Nadando numa piscina de sangue? Se não é o médico rico da Lagoa, o pobre favelado que se dane. Quer dizer, o que a gente viu aqui, a Polícia Militar caçando indiscriminadamente, fazendo cerco policial, atirando num palanque onde as pessoas estavam reunidas, manifestando o seu direito constitucional à greve, repudiando esse pacote que está tirando o direito adquirido da população brasileira. E aí vem uma pá de brasileiro chamar que isso é vagabundagem? Vagabundagem é o que estão fazendo no Congresso em Brasília. Isso sim que é canalhada, isso é canalhas. O que estão fazendo em Brasília. Sinceramente, vagabundo é quem está em Brasília fazendo o que estão fazendo, com o salário do trabalhador. Agora temos a notícia que o trabalhador rural não precisa mais ganhar salário. Pode ser pago com comida e moradia. Nós estamos retornando ao feudalismo. Não podemos aceitar uma questão dessa. Quem é o comandante da Polícia Militar? Porque a gente nem conhece quem é mais o comandante. E eles também vão ser afetados. Os militares acham que não vão ser afetados por esse pacote neoliberal dos bancos para enriquecer os bancos, o rentismo internacional. Eles estão enganados, Fernando Willian. Vão tomar também. Vão apanhar, não vão se aposentar. Vai ter policial com 70 anos tendo que correr atrás de pivete. Como é que é isso? Então eu chamo a atenção aqui. Já foi dita sobre a violência, eu não vou fazer de novo. Olha, a gente viu na rua, as pessoas estavam calmamente. E pela primeira vez, de todas as passeatas que vem incluindo no Rio de Janeiro, desde 2013, Tarcísio, pela primeira vez, a favela desceu para se manifestar, através dos mototáxis. Eu não vou dizer quais são elas, porque a polícia vai lá, dá dura, e eu não vou dizer quem são elas, mas estavam lá buzinando, e foram aplaudidos de pé pela população que estava na manifestação, na Rio Branco. Porque greve não é passeata. O objetivo da greve é parar os meios de produção, para que não se produza nada no país naquele dia, para que aquele dia seja o dia do povo brasileiro refletir
Que projeto de nação queremos para esse país? Que projeto de nação queremos para esse país? Para as próximas gerações? A aposentadoria, as pensões, o trabalho digno, as garantias sociais. Nós queremos saber, porque o que está sendo desenhado aí é trevas. É trevas. É diabólico o que está sendo desenhado para esse país. E aí, cabe aqui o campo progressista, em nome do povo brasileiro, em nome da pátria, tirar as vaidades de lado, fazer sim a autocrítica, mas com consciência, porque tem que ser agora. Fazermos uma grande frente nacional de esquerda, do campo progressista, para barrar esse desmonte do Estado, desse retrocesso que estão transformando o Brasil num país feudal, onde só quem tem dinheiro, e a gente sabe que quem tem dinheiro manda e manda mesmo, nós sabemos disso. Quem tem dinheiro manda e manda mesmo, curva o metal. É mais do que a hora, ou não vamos conseguir retornar. Vão ser 30, 40 anos, gerações inteiras perdidas nesse processo de desmonte do país, da entrega para o Brasil, desse rentismo. Até a terra não é mais nossa, o dinheiro não é mais impresso aqui, é impresso no exterior. E eu vou concluir, senhor presidente, para que os outros possam também vir aqui opinar. Lógico que temos que buscar na história, mas nós temos que entender a América Latina, o mundo e o país. Não podemos aceitar o que está aí. E o campo da esquerda, o campo progressista, tem o dever, a obrigação de se unir agora e exigir diretas já. Já! Não há mais o que esperar, porque 2018 pode nem chegar. 2018 pode nem chegar. Temos que, todos aqui os caciques desses partidos de direitas, estão lá mamando na teta do poder, e o governo já disse que vai ter troca em voto, a favor, pelo voto. Esse toma lá da cá, é uma das maiores corrupções da nossa história. É justamente essa troca do toma lá da cá. Conclua, eu vou vereador. concluir, senhor presidente, peço um minuto. Nesse sentido, quero propor aqui, sim, que os presidentes do campo da esquerda e do campo progressista se reúnam e se unam em nome de uma frente nacional pelo desenvolvimento do país e as garantias dos direitos sociais do povo brasileiro. Que a gente faça uma frente única para barrar esse golpe, esse estado de exceção, e que a eleição seja agora, em outubro de 2017. Fora Temer, governo de escravocratas. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Otônio de Paula Júnior, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Cláudio Castro, meu irmão, meu amigo, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos que nos assistem pela TV Câmara, demais vereadores que nos assistem em seus gabinetes. Antes do meu pronunciamento, senhor presidente, quero destacar aqui a presença do vereador pelo município de São João de Meriti, Dudu Soares, nosso amigo, reeleito ali naquele município, e que muito nos alegra a sua presença aqui nesta Casa do Povo, vereador Dudu Soares. Senhor presidente, o que me traz aqui é para falar sobre o que está norteando as primeiras falas dentro desta casa, que é a repercussão do último dia 28. Talvez a minha fala desentoe um pouco das demais falas de queridos amigos, tão queridos para o meu coração. Mas
eu fico pensando o que inviabilizou a greve do último dia 28. Por que falar que nós tivemos uma greve como achávamos que teríamos é utópico. Falar que tivemos uma greve como estávamos dizendo que nós faríamos, e quando eu falo nós, eu me coloco do lado de quem estava apoiando a greve e do lado de quem participou efetivamente indo na greve. Mas o que inviabilizou a greve? O que inviabilizou a greve é a mesma razão da inviabilidade das reformas que o governo Temer quer impor à sociedade. A falta da legitimidade. E eu explico. A falta da legitimidade de parte da esquerda brasileira inviabilizou da grande massa do povo brasileiro participar desta greve. E por quê? Porque, na verdade, o povo se sente até agora traído por parte da esquerda traidora. Sim, traidora dos ideais que a conduziram ao poder máximo desta nação. Lembre-se que é mais fácil de perdoar o pecado de um pecador do que o erro de um pregador. E o que era a esquerda antes de assumir, antes de ascender o poder? E permita-me falar parte da esquerda, porque eu não posso generalizar o lado cancerígeno da esquerda que chegou ao poder. A esquerda era a grande pregadora, era o grande paladino da moral. Mas quando chegou no poder, tornou-se o que nós sabemos que se tornou. E eu vou falar sobre a direita. Calma que eu chego lá. Só que perdoar o pecado do pecador é mais fácil que perdoar o pecado do pregador. Uma parte, então, por favor. Lhe darei, Renato. Não porque sou vereador, sou identificado como uma pessoa de direita. Do jeito que o senhor fala, o que eu estou entendendo que o senhor vai dizer na sequência é que o problema da esquerda foi ter ficado igual a vocês de direita. Primeiro, meu nobre vereador Renato Cinco, esse clima beligerante, não é nem aguerrido mais, é beligerante de Vossa Excelência, é o clima que norteia parte da esquerda. Nobre vereador, não, o nobre vereador não me fez uma pergunta. O nobre vereador tomou a fala, porque eu ainda não tinha lhe concedido a parte, que lhe concederia com toda educação, porque Vossa Excelência é meu amigo, é meu irmão, certo? Mas simplesmente, não, ok, então nós não somos amigos, ok, então estamos abrindo mão de uma possível amizade aqui agora, publicamente, sem nenhum problema. Nobre vereador, então permita-me aqui continuar esse meu pronunciamento, porque eu concedo a parte a quem eu considero amigo, não é? A gente não concede a parte a inimigos. Inimigos têm que assumir esta tribuna e falar, e não pedir a parte, tá certo? Então, a partir de agora, eu já sei que eu não posso mais conceder a parte ao nobre vereador Renato Cinco, ok? Então, vamos lá, continuando o que eu penso. Então, assim como a esquerda perdeu a legitimidade para convocar e mobilizar o país, o governo Temer se engana que, ao não fazer parte da greve, a grande massa popular está dando a ele a aprovação que, aliás, as últimas pesquisas mostram que ele não tem.
para a condução das reformas das leis do trabalho e da previdência social. Temer não tem legitimidade de conduzir tais reformas, por algumas razões. Primeiro, 7 em cada 10 brasileiros se dizem contrários à reforma da Previdência. Mostrou a última pesquisa Datafolha. A rejeição entre os funcionários públicos chega a 83%. Mas, infelizmente, esse tipo de pesquisa não quer dizer nada para um governo que chegou ao poder na base da traição e que consegue governar esse país mesmo com 83% de reprovação. Então, primeiro, ninguém o elegeu presidente do país para conduzir as mudanças tão vitais na vida dos trabalhadores do Brasil. Segundo, a impopularidade do governo Temer lhe descredencia a tocar qualquer reforma nesse país e de mexer em qualquer direito de trabalhador. Temer é hoje o presidente mais impopular da história desta nação. Então, nós, de direita ou de esquerda, porque o grande debate hoje não é o debate da esquerda, o grande debate hoje não é o da direita, o grande debate hoje é o da população brasileira. Nós precisamos dizer e continuar dizendo não às reformas. Enquanto não houver uma reforma moral nessa nação, aliás, a única reforma realmente necessária hoje no país não é a previdenciária, não é a trabalhista, é a reforma moral, que esse governo não tem condições de pautar e nem de liderar. Outra coisa, algum deputado federal, algum senador pediu o nosso voto em 2014, dizendo como votaria na reforma trabalhista ou na reforma da Previdência. Por um acaso nós votamos em Michel Temer, sabendo que ele mexeria nos direitos dos trabalhadores? Claro que não. Nem votar nele nós votamos. Então, se não foi combinado antes, o que querem fazer conosco é traição aos trabalhadores do Brasil. Precisamos adequar as nossas leis trabalhistas e previdenciárias em algumas transformações provenientes da realidade hoje? É claro que sim. Mas da forma que querem fazer, sem ouvir o povo brasileiro, somente o interesse do capital, repito, é traição aos trabalhadores do Brasil. Eu termino, senhor presidente, repetindo o que eu falei de início. A esquerda perdeu a legitimidade popular. A legitimidade popular. Ela traiu o sonho, e quando eu falo a esquerda, eu estou dizendo parte dessa esquerda. Ah, mas e a direita? Dessa a gente nem fala, gente. Dessa a gente nem comenta. Agora, você não pode se comparar aos bandidos que estão na direita. O que o povo desejava, e esse sonho virou pesadelo, é que as transformações morais que esse país precisava fosse capitaneada pela esquerda. E não foi. Infelizmente não foi. Culpa de toda a esquerda? Creio que não. Mas culpa de boa parte da esquerda que nos liderou e que nos levou a esse caos, e o povo brasileiro sabe muito bem disso. Muito obrigado, senhor presidente. A próxima oradora inscrita é a senhora vereadora Marielle Franco, que dispõe de 10 minutos. Obrigada, presidente. Boa tarde a todas e todos. Bom quando a tribuna, o plenário e a Câmara reflete as ações e a cidade do Rio de Janeiro. Fico feliz de nós que estávamos ontem aqui nas escadarias da Câmara, numa ocupação diferenciada, que eu falava ontem, junto com o trabalhador e a trabalhadora,
e também no dia 28, isso vem à tona a casa pelas diversas perspectivas. E aí, colocando nas diferenças, eu quero sim ser responsável e estar junto com o povo, com a trabalhadora e com o trabalhador que estava na rua. Esse lugar do campo progressista, da esquerda, a tomada de lado é fundamental. Queria pedir apoio aí à equipe da informática, o Guedes, para colocar um vídeo para a gente iniciar dialogando. Pode ser? Um pouco de uma sensação que a gente teve aí nesse dia 28. O vídeo é de um trabalhador, um desabafo de um trabalhador negro, enquanto a gente busca solucionar o problema, mas em decorrência do tempo, que trata mais uma das facetas da violência do Estado do que nós vivenciamos na última sexta-feira. Aonde eu estava, aonde os trabalhadores e trabalhadoras da casa, daqui da Câmara Municipal, estavam preocupados com as suas vidas, com o seu ir e vir, inclusive preocupado com os horários, né? Às 15 horas a casa encerrou os trabalhos e eu conversava com alguns. Sim, nós vamos para a rua ocupar a Alerj, as ruas do Rio de Janeiro, assim como fizemos em outros períodos. Guedes, eu estou à disposição, tá? Se você conseguir botar, você pode incluir, eu refaço a fala. Porque não é possível a gente naturalizar e chamar de vândalo, ou chamar de mais um povo violento. Eu estava na rua e fiquei encurralada na Evaristo da Veiga com o senador Dantas, com a polícia militar, com as suas armas não letais. Um claro, objetivo percurso que é feito nas favelas do Rio de Janeiro, quando se persegue moradoras e moradores negros, foi o que foi feito pelas ruas do Rio de Janeiro, ruas essa que a Câmara Municipal tem responsabilidade, por exemplo, mal iluminada ou, muitas das vezes, sem iluminação, objetivamente para que as pessoas ficassem restritas a alguns espaços da cidade ou com maior dificuldade de deslocamento, como a gente vivenciou. Arma para cima de palanque. Qual era o vândalo que estava no palanque? Porque eu estava, o deputado Flávio Serafini, também do pessoal estava quase atingido. O deputado federal Glauber Braga também estava. Que lugar é esse? Da naturalização agora de chamar as pessoas que estão em busca do seu direito de vândalas e vândalos. Demonstração objetiva de perseguição com relação aos trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade. Inadmissível. Vou oficiar as autoridades da segurança pública com relação à responsabilidade que precisa ter. Não é possível a gente naturalizar essa relação de violência cotidiana. Vamos fazer igual fizeram em 2013, que antes não acontecia, depois eram vândalos, depois era só pelos 20 centavos. E ninguém aprende com a história dessa cidade, ninguém aprende com a história do país, é isso mesmo? Esse governo ilegítimo, com base nesse governo também do PMDB daqui, vai querer ter a manutenção, a força da retirada dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras? Não terão. E não terão vida fácil, inclusive no que for tocante à responsabilização via Câmara Municipal, por exemplo, de mais armamento. É nessa hora que a gente, mais uma vez, coloca contrário ao processo de armamento da Guarda, seja principalmente com o tema que vai vir, se não vem à tona, né, o 14º projeto que está na pauta com relação ao Fundo da Segurança Pública, à medida que a gente faça o adiamento para a inclusão das emendas, que nós façamos esse debate de maneira qualificada. Não terão apoio para essa manutenção e maior armamento da Guarda. Conseguiu o vídeo? Infelizmente, é onde um trabalhador desabafa e coloca o quanto que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, mais uma vez, é utilizada como um instrumento de um processo de tortura, vulnerabilidade e violências. Na falácia da garantia da ordem, na falácia da manutenção da ordem, os motoqueiros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro estavam mascarados. Olha que loucura. Quem estava dirigindo não tinha máscara. Quem estava atirando, porque hoje, século XXI, né? Se filma tudo, se coloca.
Aí eles estavam com máscara. Não dá para naturalizar. Não é possível. Vou fazer a mesma pergunta quando fiz em outras vezes. Quem tem mãe, filha, sobrinho, que quer que alguma mulher passe por relações de violência? Várias estudantes, pensionistas e aposentadas, diversas categorias, mais de 20 mil pessoas eram todas vândalas. A culpa é da esquerda que governou e não soube controlar. Faça-me o favor. Esse é um tema que a gente precisa enfrentar. E dizer não a esse tipo de violência institucional. Não vão nos calar para garantir o desmonte do governo. Então, tem resistência aqui do povo, da população, como nós fizemos ontem e como faremos de todas as formas, inclusive em Brasília, na votação do absurdo que é essa reforma da Previdência. Obrigada, presidente. Próximo orador inscrito, o senhor vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, trabalhadores desta casa, aqueles que nos assistem pela TV, boa tarde. Também venho eu a esta tribuna hoje falar sobre o último final de semana e especialmente sobre a questão da greve geral. Assim como Marielle, assim como Cinco, eu também estive nas ruas no dia 28 de abril. Desde cedo, eu fui cedo para a porta do Palácio Guanabara, numa atividade que havia sido convocada pelo ANDES Sindicato, pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Universidades Públicas e especialmente pela Associação de Docentes da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É sabido de todos que estão me assistindo agora sobre a situação calamitosa da UERJ. Então, o ato da UERJ era um ato que mirava, inclusive, na questão do governo estadual, do governo Pezão, e na absoluta falta de recursos que a UERJ vive. E, portanto, era uma discussão, a partir da greve geral, de lembrar a própria pauta da UERJ. O ato foi um ato pacífico, mas muito interessante, e que eu gostaria de ressaltar. Nós estávamos na frente do Palácio Guanabara e passava apenas um carro de cada lado das pistas, apenas uma pista de cada lado estava liberada. E era absolutamente completa o apoio da população que lá passava, dirigindo seus automóveis, ou os ônibus, ou os caminhões, para aquele ato que ali acontecia. O que isso significava? Aquelas pessoas estavam lá presas no engarrafamento, causada pela manifestação em frente ao Palácio Guanabara, especialmente aqueles que estavam trabalhando, apoiavam o movimento. Com esta descrição, eu quero discordar do companheiro, do nobre vereador Otônio de Paula, que disse que pensar que a greve do dia 28 foi um sucesso é utópico. Acho que não. Embora, de fato, nós não tenhamos parado todas as fábricas, todas as cidades, todos os trabalhadores, a greve foi o assunto comum da maior parte da população brasileira no dia 28, e as pessoas sabiam contra o que era a greve. Sabiam que a greve era contra as reformas que são contrárias aos interesses dos trabalhadores. Portanto, a convocação da greve, as suas primeiras manifestações, inclusive com o fechamento de ruas, inclusive com ações diretas, por exemplo, do fechamento das barcas, o fechamento das rodovias, o fechamento da ponte Rio-Niterói, ou o fechamento das ruas na frente do Palácio Guanabara, contou inclusive com o apoio de uma parte significativa da população. A greve foi mais uma gota no copo completamente cheio da impopularidade do governo Michel Temer, e foi um momento de articulação e unidade de muitos que estão contrários a estas reformas. Mas é preciso que se diga que na parte da tarde, eu também lá estava, havia um ato saindo da Alerj em direção à Cinelândia,
e estava lá no momento em que a repressão caiu sobre esta manifestação. Eu quero dizer que era uma manifestação ampla, era uma manifestação conjunta. Lá estava a esquerda, Ottoni, mas lá estavam também aqueles que eu não considero exatamente de esquerda, e estavam pessoas que sequer eram de esquerda ou se identificavam de esquerda lá na Alerj naquele momento. E a repressão foi absolutamente desproporcional e covarde. Eu estava marchando e quando de repente começo a ouvir o barulho das bombas e cai uma bomba ao lado, muito ao meu lado, eu não estava entendendo por quê. Aquele momento já tinha começado a repressão. E a partir daquele momento, tal qual o Renato 5, eu passei horas no centro da cidade, fugindo das bombas e tentando chegar à Cinelândia. Ao contrário de muitos outros, eu sequer consegui chegar na Cinelândia. Terminei na Lapa, quando parte da manifestação seguiu para a Praça da Cruz Vermelha, e eu ainda tentei chegar na Cinelândia e não consegui novamente. O que isso quer dizer para nós? Eu acho que esse é um debate importante. Nós temos um governo impopular, nós temos reformas hoje que não contam com a simpatia da maior parte da população, e nós temos sim um movimento social forte, mas ainda sem a unidade necessária e ainda com limites no processo todo. Nós estamos diante de um desafio para a democracia brasileira. Um desafio para a democracia brasileira, porque se passou a acreditar que a democracia diz respeito apenas àquilo que nós vivemos aqui nesse plenário, ao processo eleitoral, e está se perdendo o princípio democrático de que as manifestações precisam ser respeitadas como um ato da própria democracia. Até porque as reformas seguem. O governo, como resposta à greve geral do dia 28, disse o quê? As reformas seguirão o seu curso no Congresso Nacional. Absolutamente sem legitimidade para isso. E mais, hoje os jornais ainda trazem que há propostas de mudança nas regras trabalhistas para os trabalhadores rurais, organizadas pelos ruralistas, que beiram ao fim da Lei Áurea. Pagamento em espécie, pagamento de trabalhador rural com casa e comida, isso não é pouca coisa, isso é a revogação da Lei Áurea. É neste nível que estão operando grande parte dos parlamentares que hoje estão em Brasília apoiando essas mesmas reformas. Nós resistiremos. Nós resistiremos. A roda da história também continua a girar. E ela roda com muita gente. Há um projeto sendo gestado nas ruas hoje. Há um projeto, e se nós aqui não estivermos atentos a eles, até para poder participar dele, para influir nele, seremos atropelados. E eu queria fechar a minha fala, um pouco na polêmica que se criou aqui, entre o Renato 5 e o Ottoni, sobre a discussão sobre esquerda e direita. E acho, Ottoni, e defendo de fato, que este projeto que eu defendo passa por uma concepção de esquerda. E quero discutir isso, porque eu acho que a esquerda se define a partir do seu conteúdo de classe. Eu quero dizer que o governo Lula, apesar de ter sido eleito com um discurso de esquerda, com uma roupagem de esquerda, foi um governo que não foi de esquerda. E esta é uma discussão importante para a gente. Quero dizer claramente, ser de esquerda é ter lugar na luta de classes que permanece no capitalismo absolutamente desigual no Brasil. Os latifundiários estão de um lado, eu estou do outro. Os banqueiros estão de um lado, eu estou do outro. Os grandes empreiteiros estão de um lado, eu estou do outro. E o governo Lula, com uma lógica de conciliação de classes, acabou, apesar de ter todo o seu discurso de esquerda, fez o jogo dessas classes dominantes que continuaram a dirigir o Estado brasileiro da forma como dirigiram. Por isso nós rompemos lá em 2003, na reforma da Previdência, naquela reforma da Previdência que já retirou todos esses direitos. Por isso, desde então, construímos um projeto alternativo para essa cidade, para esse país e para esse Estado. É verdade que fomos golpeados juntos
com um golpe que retirou Dilma do poder. Fomos golpeados juntos porque o discurso todo apresentava e golpeava a esquerda como um todo. Aquela esquerda que era muito mais do discurso, da esquerda de fato que nós temos construído junto aos movimentos sociais com uma perspectiva de classe. Nós resistiremos e reconstruiremos um projeto que tenha, na lógica da defesa dos direitos e de uma vida digna para todo aquele que tem o rosto humano, o seu princípio básico. Não na ordem do dinheiro, não da ordem do lucro acima de qualquer coisa. Porque acreditamos que é a luta que muda a vida e estaremos na luta por um mundo muito mais justo do que esse que nós vivemos. Obrigado. Próximo orador inscrito, o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Bom, cumprimentar o presidente, meu colega, querido colega Cláudio Castro, aos vereadores presentes, os demais cidadãos presentes nesta sessão, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Bom, eu estou achando bastante interessante o debate que nós estamos travando hoje aqui. Tudo bem? Talvez pela primeira vez a gente está colocando alguns temas que não são assim tão simples, né, ou tão estáticos. Lamento, né, que a gente esteja buscando entre nós mesmos divergências que o momento não indica que tenhamos. Eu acho, sinceramente, que ao invés de usarmos a expressão direita-esquerda nesse momento, não que ela não exista, talvez a gente possa usar melhor a expressão que era muito utilizada por Barbosa Lima Sobrinho, quando dizia que no Brasil tínhamos dois partidos, o partido de Silvéria dos Reis e o partido de Tiradentes. Então, eu acho que nós estamos passando por uma fase, né, em que no poder estão os partidários de Silvéria dos Reis, entregando as riquezas, entregando o patrimônio, entregando, né, direitos, traindo, delatando. Aliás, Silvério dos Reis era um delator, né? Se caracterizou por isso, na República da Delação, e de outro, né? Um conjunto de pessoas que podem ser caracterizadas ideologicamente como de esquerda, de centro-esquerda, eventualmente até não ser classificado em nenhuma dessas características, mas são pessoas decentes, pessoas sérias, pessoas que estão vendo o que está acontecendo com o país. Vejam bem o seguinte, o governo Michel Temer, que todos nós sabemos como chegou ao poder, em função do conjunto de fatores, denúncias, prisões, etc. e tal, ele se articulou, né, com o Congresso, setores do próprio judiciário, para se autoproteger, mas se autoproteger das prisões, se autoproteger, né, da atividade do Poder Judiciário, articulado com alguns setores do Poder Judiciário, é claro. Gilmar Mendes é um escândalo, inclusive. Então, esse segmento procura se legitimar adotando diariamente um conjunto de medidas e a toque de caixa, através de urgências, através do toma lá da cá, como foi denunciado, da ameaça a deputados, etc. e tal, né? Medidas essas que são absolutamente antipopulares. Não é à toa, o presidente da República consegue ter o apoio de 5% da população. 5% da população é quase nada, né? Imagina um governo que tem 5% de apoio. As reformas que estão sendo implementadas a toque de caixa no Congresso, né, elas têm 64% de rejeição e mais de 80%, né, de críticas importantes às reformas.
E elas estão sendo tocadas sem discussão, sem negociação. Qualquer governo minimamente democrático estaria, né, debatendo, discutindo, procurando encontrar alguns segmentos para tentar o que pode ser aprovado, o que não pode ser aprovado, mas não, elas estão sendo impostas para que, se possível, até o mês de junho, né, todas elas estejam sendo votadas, aprovadas, e o país nessa situação, né, que é uma situação, aliás, na fala histórica do vereador César Maia, quando trata, né, da vida política de Jânio Quadros, a gente tem a sensação de que a história se repete. E como diz o primeiro parágrafo do 18 Brumário, de Marx, né, a primeira como farsa, a segunda como tragédia. E olha que a primeira já teve uma tragédia, já foi meio trágica, a segunda pode ser uma tragédia muito maior. Até porque eu, sinceramente, acho que, da forma com que as coisas estão, né, nós resvalamos, nós caminhamos a passos largos para um conflito social grave. Né? Se alguém acha que vai impor goela abaixo, né, do outro a sua vontade, porque tem maioria num Congresso, não, esfacelado, desmoralizado, um Congresso que a grande maioria dos seus parlamentares estão envolvidas em denúncias graves de corrupção, enfim, de caixa 2, caixa 3, caixa 1, enfim, se alguém acha que essas coisas vão acontecer naturalmente, do jeito que estão acontecendo, sem que haja, em algum momento, algum tipo de reação, estão equivocadas. Então, eu acho que num momento como esse, né, a gente precisa ter muito cuidado. Né? Por exemplo, né, desculpe meu companheiro Renato Cinco, mas o nosso vereador Otônio de Paula não é um adversário nosso, não é um inimigo, não pode ser tratado como companheiro de direito, pelo contrário. Ele, todas as vezes que se manifesta aqui, se manifesta em oposição a tudo que está acontecendo, se manifesta, né, às vezes até de forma intensa e radical, contra tudo que está acontecendo. Hoje mesmo fez isso, demonstrando claramente que não concorda com esse governo, e ele faz algo com que eu também concordo. Né? Quer dizer, os segmentos reacionários de direita, né, que muitas vezes nem se assumiam como reacionários de direitas, por vergonha, por ter vergonha de se dizerem de direita nas ruas, começam a se assanhar, a se dizer que são de direita mesmo, né, que todo esse caos que o país vive é fruto dos comunistas que estiveram no poder, comunistas que estiveram no poder, né, e além de organizarem toda essa situação de caos econômico, ainda deram asas e sistematizaram a corrupção que sempre existiu no Brasil. Quando o nosso companheiro Otônio de Paula faz essa fala, ele está inteiramente despossuído de razão. O próprio companheiro Tarcísio Mota foi claro em dizer que, né, o pessoal, ao romper com o PT, rompeu porque considerava, né, que as coisas estavam sendo conduzidas de uma forma, e o Mensalão já demonstrava isso lá atrás, que não era uma forma, quer dizer, um partido que chegou ao poder da forma que o PT chegou, não reproduzir práticas, né, que a gente sabe que são práticas que é o calcanhar de Aquiles de quem quer o progresso, quem quer as mudanças, quem quer, né, trabalhar em favor dos trabalhadores ou de um mundo de igualdade, de oportunidades e direitos. O PT, quando eu digo PT, não foi só o PT, não. Muitos daqueles que se aliaram ao PT, né, dentro do próprio partido em que eu me encontro, cometeram muitos e graves erros, que nós precisamos fazer autocrítica. Quando se trata da questão sindical, por exemplo, o sindicalismo brasileiro está cheio de equívocos e absurdos, né, que precisam ser modificados. É uma pelegada, inclusive pelegada que se diz de esquerda e é, na verdade, pelego de fato mesmo. Né? Quer dizer, é preciso que isso seja dito, que não organiza suas bases, que não trabalha as bases da forma com que elas devem ser trabalhadas, que utiliza o imposto sindical muitas vezes para se dar bem, para ficar rico, para, né, ter uma vida de qualidade, etc. e tal. Aliás, eu pessoalmente, né, de muitas coisas erradas que tem nessa reforma, eu sou contra o imposto sindical mesmo.
O imposto sindical é um instrumento, né, de fazer com que nós tenhamos 25 mil sindicatos no Brasil, e talvez a gente não, né, quer dizer, 99% desses sindicatos não representem o que a gente gostaria que representasse. A gente tem que fazer essas autocríticas. Se não fizer essas autocríticas, a gente está cometendo, né, dando prosseguimento a equívocos e a erros que a gente não pode continuar cometendo. Né? Por exemplo, é evidente que nós não podemos, de forma alguma, né, cair nos erros que, historicamente, a política comete, né, que se deixar envolver por quem tem poder econômico, isso no capitalismo, né, e influenciar seu mandato, né, construir seu mandato, fazer com que o cidadão chegue, né, às casas legislativas, ao executivo, etc. Tal, através da influência do capital, e reproduzir os interesses do capital. É claro que a gente tem que se preservar, né, quanto a essa questão, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, quer dizer, porque o discurso moralista é um discurso da direita, sempre foi o discurso da direita. Né? E, claro, quem tem autoridade moral não precisa ficar o dia inteiro falando da autoridade moral. Né? É inerente à sua conduta, é inerente à sua prática, é inerente ao seu comportamento. Então, da mesma forma, desculpa, eu vou me estender um pouquinho lá. Tem alguém inscrito aí depois de mim? Então, desculpa, eu vou procurar correr. Mas uma coisa que é real e nós precisamos considerar, por exemplo, essa greve ela foi importantíssima, né, porque foi, depois de muitos anos, uma ação política que mobilizou o país inteiro. Mobilizou de uma forma ou de outra. Alguns pararam, né, os transportes, em alguns casos, pararam, em alguns estados pararam, em outros foi mais forte, outros foi mais fraco. Mas a população brasileira, mesmo que foi trabalhar, porque, é claro, num ambiente de insegurança como nós estamos, o trabalhador, com quase 15 milhões de trabalhadores formalmente desempregados e quase 25 milhões entre os informais e os que não procurarem emprego, imagina o trabalhador, ele está com medo de perder o emprego. Então ele vai trabalhar, muitas vezes não é porque ele é a favor das reformas, porque ele não está radicalmente contra as reformas, é porque ele está sendo pressionado pelo desemprego, né? Pressionado, né, por um patrão que diz, olha, você tem uma fila enorme de pessoas procurando emprego, se você não vier trabalhar, no dia seguinte você está fora. Então, eu acho que, assim, relativizando da forma que nós devemos colocar as coisas, primeiro, foi um passo importante que foi dado, né? Nós devemos continuar caminhando, devemos continuar unindo todos os setores que estão no partido de Tiradentes, né? Que vão muito além daqueles que têm uma visão ideológica mais consistente, mais, talvez, aprofundada. Quer dizer, nós devemos unir todos aqueles que querem, insisto em dizer, defender a soberania e os interesses da nação brasileira contra a expoliação, contra a entrega das nossas riquezas, contra a entrega da nossa soberania. É isso que está acontecendo. Vide pré-sal, vide a desnacionalização da nossa economia, vide a entrega das grandes empresas ao capital estrangeiro, a venda de tudo que é mais importante para o nosso país ao capital estrangeiro. Então, a defesa do Estado Nacional é fundamental nesse momento. A defesa dos nossos trabalhadores contra a violência que se pratica contra eles através dessas reformas. E digo uma coisa, as reformas, elas dizem o seguinte, nós estamos sinalizando para o grande capital, especialmente grande capital estrangeiro, que nós vamos adotar um conjunto de medidas, né, que facilitem a ação do capitalismo, a ação do capital, a ação das empresas, para que as empresas voltem a investir. Ora, algum grande empresário tem dúvida que essas reformas vão ser impostas goela abaixo do nosso povo? Algum grande empresário deixou de investir porque nesse momento acredita, né, que haverá uma reversão de tendência, né, e a população conseguirá impedir que essas reformas se concretizem no prazo de 2, 3 semanas? Os sinais que, né, se gostaria de dar aos teóricos empreendedores já foram mais do que dados.
A gente sabe que, na verdade, o que está acontecendo com o Brasil hoje é uma crise estrutural profunda em que quem tem recursos, né, procura aplicar no rentismo, no capital que rola através de juros e ganhos, mais ganhos de capital. Né, é aí que está se fazendo investimento, né, com uma redução cada vez maior do número de empregados, o aumento do desemprego, e o aumento do desemprego, né, fazendo o que está acontecendo com a economia brasileira. Menos empregados, menos atividade econômica, menos impostos, e o país afundando cada vez mais. Não há um plano de salvação do país como a gente pretende, como a gente acha que é essencial e que precisa ser feito. Então, em resumo, em homenagem aos trabalhadores que tiveram seu dia de luta travado no dia de ontem, o que eu proponho é que a gente, com mais tranquilidade, com mais calma, vá unindo todos aqueles, né, que têm uma visão como teve Tiradentes. Né? Nós devemos ter a visão de defesa do Estado Nacional, defesa da nossa soberania, defesa do interesse de quem empreende de forma adequada e correta e de quem trabalha, e defesa de uma educação vereador, que resgate no futuro do nosso povo. Perdão, vereador, infelizmente eu tenho que, porque já passou o tempo regimental, o senhor me perdoe, me desculpe. Viu? Me perdoe. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador David Miranda, que dispõe de 20 minutos. E, mais uma vez, perdão ao vereador Fernando William. Olá. Boa tarde a todas e todos, presente aqui na casa, todos aqueles que estão assistindo online e todos os representantes que estão assistindo aqui na casa. Essa última sexta-feira, a gente teve um momento histórico no nosso país. O país inteiro, em várias cidades, fomos às ruas chamar uma greve geral. Eu levantei cedo, levantei 2h30 da madrugada, eu fui fazer piquete. Primeira vez na história que eu fui fazer isso. Eu estava muito animado de estar do lado do trabalhador. Saímos de casa e fomos lá para a zona portuária. Chegamos lá, os trabalhadores estavam lá se organizando, falamos com o sindicato. Depois fizemos um piquete para parar o pessoal ali da zona portuária de chegar no trabalho. E a recepção foi inacreditavelmente calorosa. Os trabalhadores conversando com a gente, problematizando o que estava acontecendo na cidade, todo aquele movimento que a gente estava fazendo lá e qual era a importância para eles ali naquele momento. Depois disso, quando a gente já estava com trabalhadores suficiente ali, a gente foi e começou a fechar parte da rua. Primeiro fechamos aquela primeira rua ali, que dá acesso à ponte, depois fechamos a outra, e a recepção foi calorosa. Trabalhadores dentro do ônibus desceram e começaram a se juntar a gente, motoristas, que a gente depois vai mostrar no segundo momento, entrevistas para vocês, super felizes que a gente estava fazendo aquele movimento ali, e nós fomos fechando, conversando, fazendo nossas falas, nossas intervenções ali naquele ambiente, até que eu fui começar a fechar mais parte junto com aqueles trabalhadores ali. E logo depois disso, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Já está, pode aí? Tá bom. Vou mostrar para vocês o que aconteceu, então. Vem que forte, vocês aí, ó. Não vai ficar Então, a gente fechou a pista e eu fui atropelado. O cara passou por cima de mim. Eu tive muita sorte porque eu empurrei com o meu corpo para o lado e se eu tivesse, eu não consigo ler os comentários, são os comentários. Infelizmente, sua tentativa de suicídio não deu certo. Vai trabalhar, vagabundo, fica tirando o direito das pessoas de ir e vir. Mesmo por causa das pessoas como você, o Brasil não vai para frente. Vai trabalhar, Bolsonaro 2018. Bem feito, você não poderia atrapalhar a vida de ninguém. Não, velho. Se estou com o meu filho aí doente, ou com outra urgência, nós deixamos as pessoas doentes passar, abrimos o piquê para as pessoas
Isso é só para demonstrar um pouco. A gente teve, acho que, mais de 500 comentários nesse vídeo do atropelamento lá na página. E isso foi uns 2, 3% do que foi os comentários todos que a gente estava lá. Mas eu trouxe isso para ilustrar para vocês. Por quê? As pessoas, o maior argumento que elas querem utilizar é o argumento da Constituição de ir e vir. Olha, eu vou ser sincero com vocês. E até vou pedir desculpa de coração para aquelas pessoas que tinham que ir para o trabalho na sexta-feira por causa dos seus patrões que falaram para vocês que vocês iam ser demitidos e não iam conseguir chegar lá. Isso é um transtorno necessário. As pessoas até que gostam do seu trabalho, que estavam ali, que estão contentes, que não estão sabendo da situação que o nosso país está passando. Talvez, para vocês, esse deve ter sido um momento caótico, mas para a maioria da população, a intensidade que a gente estava precisando fazer aquilo ali, o momento da gente chegar e fazer isso é um momento que vem já há mais de um ano a gente tentando evidenciar. A gente fez tuitaço, a gente fez organização online, a gente rechaçou em páginas no Facebook, nós fomos para a rua em protesto, fomos com medidas no parlamento lá em Brasília, aqui nós nos pronunciamos e ficamos na rua. E aí a greve é o último método democrático que a gente deveria ter usado. E que a gente vai continuar utilizando, porque é um direito também constitucional, assim como o ir e vir. E aí, qual é o direito maior que a gente tem que pesar? É a vida das pessoas. É o que está acontecendo lá em Brasília, que afeta diretamente a vida das pessoas, o seu cotidiano, a forma de trabalho, todas essas passagens, essas novas leis, essas reformas que eles falam que é reforma, mas não é reforma nenhuma, afeta a vida das pessoas. A gente viu hoje na Datafolha falando que 71% é contra a reforma. 71% é contra a reforma. 64% acha que essa reforma é a favor do patrão. Não representa a população. Me desculpa, então, se sexta-feira a gente utilizou para dialogar com o trabalhador que estava lá na ponta, com o trabalhador que precisava desse dia para entender, não pelas mídias tradicionais do nosso Brasil, mas pela mídia espontânea que a gente tem, as nossas redes sociais, conversando diretamente, porque todos aqueles que estavam lá presentes, depois utilizaram as suas redes sociais. Nós estivemos na rua, também nos protestos à tarde. A covardia que a polícia fez com a população carioca, a covardia no geral no nosso país, mas com a população carioca, que eu estava ali presente, tinham mulheres com crianças de colo, senhoras idosas, crianças mesmo, idosos, nós todos pacificamente na rua, caminhando ali. A polícia covardemente jogou bomba pelas nossas costas, quando o nosso protesto saiu na frente da Lerge. Pelas costas. Polícia agressora, era tática de guerra no centro da cidade. Eu tive que correr com vários de menores para vários lugares pelo centro da cidade para poder proteger a militância da juventude que foi junto comigo, o pessoal do Emancipa que foi lá para a aula que a gente fez em aula pública para explicar no contexto do que é greve, o que significa greve para a população e o que significa greve na democracia. Isso tinha que estar passando 8 horas da noite em vez do Jornal Nacional. A greve é um direito conquistado. A greve a gente conseguiu, até o momento de hoje, com momentos históricos, fazer o que a gente tem hoje. Leis trabalhistas que protegiam o trabalhador, que agora está vindo essas reformas aí e estão acabando com elas. O aparato policial foi fortíssimo. Pessoas machucadas gravemente aqui na cidade do Rio de Janeiro, o palanque que tinham os parlamentares do PSOL aqui tomando bomba, as pessoas só querendo conversar ali, no meio do palanque, a gente tem vídeos demonstrando isso. A gente precisa buscar exatamente da onde veio essa ordem, porque a gente está vivendo uma cidade, num momento que a gente não pode nem se pronunciar mais, não pode se organizar como população nas ruas, isso é um absurdo. O último ponto que eu queria falar com vocês é simplesmente sobre a responsabilidade social. O que cada um aqui, dentro desse lugar, dentro da nossa cidade, tem como responsabilidade. Essas reformas que estão vindo aí,
como 64% das pessoas falam, só vão ser patrão. Essa é uma pequena parcela da sociedade. Quando o trabalhador trabalha mais e ganha menos, a gente tem uma sociedade que se adoece mais fácil. A nossa sociedade já está doente. A sociedade está muito doente. E não estou falando só da doença do SUS, porque o SUS já não está comportando a gente mais não. A nossa sociedade está doente com violência. A nossa sociedade está doente em várias camadas diferentes. E nesse tipo de comentário que a gente vê, a pessoa falando que o direito de vir tem que atropelar mesmo, porque que não matou, a gente vê a doença na nossa sociedade. A gente vê que o descaso que existe pela morte, banalizando, quando que lixeira no centro da cidade é maior do que as pessoas tomando bala de borracha no pescoço, na perna. A gente vê o valor que está sendo invertido na nossa sociedade com isso. E eu alerto todos vocês, porque todos nós vivemos na mesma sociedade. E quando a nossa sociedade adoece, não importa o dinheiro que você tenha, o dinheiro, ele vai conseguir fazer com que você coloque o seu filho numa escola melhor e ele vai ter um pensamento crítico. O dinheiro vai fazer com que você more dentro de um condomínio que é protegido por polícia, que tenha segurança. Mas a verdade é, dentro da estatística, dentro de uma sociedade doente, a sociedade doente vai pegar você, porque você sai de casa para ir para o trabalho, você sai de casa para ir comer, você sai de casa para encontrar as pessoas. E a violência e todas as outras sintomas de uma cidade doente vai acabar pegando em você. Então, vocês têm que se colocar no lugar aonde vocês vão estar nisso. Porque o trabalhador, trabalhando mais de 12 horas por dia, recebendo um salário inferior, não podendo comer, não ter direito a lazer, não ter tempo para fazer nada, é isso que está dado agora para o futuro do Brasil, para o futuro da nossa cidade. E quando a gente tem isso dado, a gente tem uma sociedade doente. E se a gente não cuidar da nossa sociedade, a doença vai pegar em você também. Muito obrigado. Vereador David, antes de você terminar, gostaria de me solidarizar e pedir uma parte. Claro. Estávamos juntos nas ruas, né? Nosso lugar de origem, nosso lugar de formação, nosso lugar de construção e de ocupação desse plenário, para dizer, falava anteriormente do reflexo que precisa ser a Câmara Municipal com relação à sociedade carioca, à sociedade fluminense, e do que nós vivemos nas ruas do centro da cidade. Bombas até na Cândido Mendes, e esse circuito aqui, Cinelândia, Lapa, Glória, o aparato repressor imperou, né, frente à população. E aí, antes da minha fala, não consegui passar um vídeo, queria pedir a ajuda do Guedes aí da informática, para a gente ver o retrato e o desabafo de um trabalhador. Tem seu salário digno, tem gente desempregada passando fome, e trabalhador aqui não é ladrão, não é bandido para ser tratado assim desse jeito. Nós estamos brigando até pelo direito do policial ali, nós estamos brigando por todos os nossos direitos, que está sendo roubado lá na LERJ, no Congresso Nacional, em Brasília, no Senado, e ninguém vê isso. Nós estamos brigando pelo salário de vocês, que vocês deveriam estar brigando. Vocês não estão brigando, vocês estão batendo na gente. Nós somos trabalhadores dignos e estamos passando por essa humilhação. Era para vocês estarem engajados com a gente na nossa luta. E vocês não, estão jogando bomba na gente, pancada na gente, botando a gente para correr. Nós somos manifestantes, mas não somos bandidos não. Aqui tem muita gente trabalhadora, todo mundo trabalhador. Igual vocês são trabalhadores, só que vocês estão sendo covardes, medíocres, covardes, e apoiando a safadeza de um governo corrupto e sem vergonha, ladrão, que está querendo tirar o teu direito, o meu direito, o direito do trabalhador de um dia se aposentar para poder pagar o resto da vida. Eu quero ver você ser policial com 85 anos, dar cacetada com 85 anos, carregar saco de cimento com 85 anos. Eu quero ver. É fácil. Lá em Brasília estão fazendo tudo isso contra você e você não está vendo isso.
bate no quem está manifestando, bate no professor, o professor que ensina seus filhos, você joga gás pimenta. Como é que ele vai ensinar seu filho? Seu filho vai aprender o que o seu filho lá vai aprender o quê? Ah, pai, é batendo no professor que se ensina no Brasil. É isso aí, meu filho. Muito parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Esse foi um vídeo espontâneo que a gente pegou nas redes sociais para demonstração exata do que nós vivenciamos e, mais do que isso, o reflexo na população. Além do que meu colega David sentiu na pele, né, quando mostrava o seu vídeo, da violência do que é, do apoio, quando a gente fala que, quando incita a violência, a população se fortalece para fazer esse tipo de violência, como foi esse atentado contra a sua vida, e também gera coisas positivas, que é o impacto para esse homem negro, trabalhador, solidário com a polícia, porque sabe o desmonte que o Estado do Rio de Janeiro está passando, mas não compactuando com essa violência do que foi a bala de borracha, que infelizmente é a bala de fuzil que eles colocam sempre nas favelas, e o reflexo foi a gente ter visto isso no processo da greve geral. Obrigada pela parte, toda a minha solidariedade ao vereador David Miranda. Obrigado, querido. Pode botar? Não, pode terminar? Ah, foi mal. Agora cortou minha... Não, vem. Não tendo o orador utilizado toda a palavra, o tempo fica franqueado. Com a palavra, o senhor vereador Leonel Brizola. Obrigado, senhor presidente. Eu não podia aqui deixar de... O senhor dispõe de 5 minutos. Eu estou sabendo. De me solidarizar com o vereador David Miranda, que estava no seu direito constitucional, desde cedo na rua, tentando criar consciência nacional. E o vereador identificou aqui um sintoma que está acometendo a nossa sociedade como um todo, que é a questão da violência. Somos uma sociedade violenta. Nós vemos pelos comentários na internet, pelas atitudes nas ruas, pela própria truculência do Estado, seus setores de segurança, mas é preciso aí identificar quem é o vírus causador desse sintoma. Porque o inimigo do povo brasileiro já não é mais o PSDB, o PMDB e o DEM, esses que sempre defenderam o grande capital, os banqueiros e a riqueza estrangeira e a entrega da nossa riqueza aos países estrangeiros. O verdadeiro inimigo do povo brasileiro e do desenvolvimento nacional se chama Rede Globo. É através da sua programação diária, um bombardeio diário na televisão de violência, de misoginia, homofobia, de falta de democracia. Basta ver seu histórico de apoio a ditaduras, tanto no Brasil como fora do país. É ali que nasce toda a questão da falta de informação do nosso país. Um dos principais pilares de um golpe de Estado é a falta de informação. Esse é o inimigo do povo brasileiro. E a esquerda tem que entender que não podemos compactuar com a Rede Globo, não podemos escrever na Rede Globo, não podemos ser solidários à Rede Globo, porque ela é o verdadeiro câncer desse país. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo utilizado todo o tempo, a palavra continua franqueada. Com a palavra, o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu, em 2 minutos, não vou conseguir desenvolver o raciocínio que eu gostaria, né, dentro dessa polêmica sobre qual é o significado da esquerda, da direita. Eu só queria deixar registrado o seguinte: em agosto de 2015, eu fiz um discurso nessa tribuna, que está na minha página no YouTube, com o título "Por que o PT não é de esquerda?". Porque é muito importante
a gente ter clareza de que ser de esquerda não é uma questão de autoproclamação. A diferença fundamental na nossa sociedade é entre o capital e o trabalho. Ser de esquerda é estar ao lado do trabalho na sua luta contra o capital. Você pode se declarar de esquerda, mas se suas ações, se o seu programa, eles favorecem o capital e não ao trabalho, você é de direita, mesmo que você não queira. E o PT, ele não fez um governo de direita, ele não se transformou num partido de direita, porque ele não é revolucionário, né, como eu gosto de me reivindicar, mas foi porque o PT não foi nem reformista. O programa implementado pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil, ele não pode ser classificado nem como um programa reformista da esquerda moderada. Perdão, eu teria que lhe cessar a palavra. Eu encerro só pedindo que vejam esse meu vídeo, porque o PT não é de esquerda. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do senhor vereador Renato Moura. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da ordem do dia semanal do projeto de lei complementar número 148 de 2016, que dispõe sobre a apresentação de música ao vivo nos quiosques localizados na orla do município do Rio de Janeiro, de minha autoria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a verificação nominal pelo vereador Renato 5. Vereadores, confirmem a presença. É para verificação é para retirar de pauta. Como votam os senhores vereadores? Como votam os senhores vereadores? Alexandre Arraes, Chiquinho Brazão, Felipe Michel, Inaldo Silva, João Mendes de Jesus, Jones Moura, Marcelino da Almeida, Marcelo Siciliano, Otone de Paula, professor Célio Luparelli, Raimon, Tânia Bastos e Zico Bacana. Vou encerrar. Encerrada a votação, votaram sim 25 vereadores, impedido regimentalmente 1, o projeto está retirado de pauta. Requerimento número 151 de 2017, de autoria do senhor vereador Zico Bacana.
Requeiro à mesa diretora, com fulcro no regimento interno, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao tenente-coronel PM Ellen Leão Inácio de Melo Raia, por sua destacada atuação no serviço público no Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 152, de 2017, autoria do senhor vereador Zico Bacana. Requeiro à mesa diretora, com fulcro do regimento interno, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Major BM Edna Maria de Queiroz, por sua destacada atuação em prol da sociedade carioca. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 154, de 2017, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalha Pedro Ernesto à Igreja Nossa Senhora da Apresentação, igreja existente mais antiga da cidade do Rio de Janeiro, referência do bairro de Irajá. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 153 de 2017, autor vereador Cláudio Castro. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Maria Tereza Malta. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, senhor vereador, doutor Gilberto. Presidente, solicito verificação de quórum. Senhores, a presidência solicita que os senhores vereadores tomem assento para verificação de quórum. Primeira bancada. 5 senhores vereadores. Segunda bancada. 2 senhores vereadores. Terceira bancada. 1 senhor vereador. Quarta bancada. 2 senhores vereadores. Mesa, 1 senhor vereador. Presentes 11 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.